Pessoal, fizemos aquela aula 61 de como fazer tachões, aquelas tachas largas que você usa para enfeitar tampo de baú, lateral de mesa, pés de mesa, enfim, várias utilidades para aqueles tachões. Agora nós vamos fazer cravos de ferro, o mesmo sistema dos tachões, só que com a cabeça quadrada. Nós vamos aprender a fazer eles hoje. Eu peguei os parafusos daquele dia, dei uma lixada, removi aquela tinta preta para a gente aproveitar eles, dos tachões, e vamos fazer com o mesmo parafuso, em dois tamanhos diferentes, hoje os cravos. Você pode simplesmente pegar no canetão, um lápis e fazer um quadrado aqui, é o primeiro passo, se você consegue enxergar, faz um quadrado, remove a parte redonda dele e forma um quadrado, bota na morsa, passa a esmerilhadeira aqui, corta, ou com o arco de serra você consegue cortar essas laterais, já deixa ele quadrado, é o primeiro ponto. Segundo ponto, você se lembra que eu te ensinei que você deve remover aquela parte de dentro, aquela parte quadrada do parafuso francês. Nós usamos um parafuso francês para fazer os tachões, vamos usar um parafuso francês para fazer os cravos também, para que ele entre melhor. Se a madeira for grossa, isso é importante que fique claro para você, se a madeira for, por exemplo, um pé de mesa, um caibro, uma madeira mais grossa, que você consegue colocar menos que a metade, mas esse valor de menos da metade ser mais ou menos 2 centímetros, 2 centímetros e meio, às vezes 1,5 centímetro, um espaço bom para colocar a ponta desse cravo para dentro da madeira, você não precisa nem remover essa parte quadrada, porque ele vai servir como um parafuso francês. Quando você bate, ele entra e ajuda a agarrar, ele vai até ajudar a agarrar melhor isso na madeira, é uma opção que você tem. Se a madeira for fina, por exemplo, uma tábua, tampo de um baú de pinos, o pinos ele tem 2 centímetros de espessura, então é legal que você tire isso daqui, ou com a lima, ou com o próprio arco de serra, e faça a ponta, sempre menos que a metade da espessura, 2 centímetros, você vai deixar menos de 1 centímetro, para que ele encaixe, para não forçar a madeira. Então essa regra também vale. Então eu vou fazer esse aqui, eu não vou cortar, eu vou só fazer o furo, mas vamos simular que eu tivesse feito a ponta nele, e ele já tá com essa parte removida, que eu já tinha esmerilhado isso, na esmerilhadeira, embaixo da cabeça do parafuso. Esse daqui eu vou deixar, como eu vou usar hoje um caibro, vou simular que fosse o pé de uma mesa, ou de uma cadeira, uma parte mais larga, e eu vou fazer apenas a ponta do cravo aqui, eu não vou remover essa parte, mas você já sabe como é que remove, você já aprendeu isso na aula 61, se você não viu a aula 61, você volta lá, assiste ela, como fazer tachões, é o mesmo sistema, só vai mudar hoje o formato da cabeça do parafuso. Então você tem esse jeito, essa forma de fazer, você corta, risca um quadrado aqui, corta as laterais, torna ele quadrado, não precisa ser exatamente quadrado por igual, porque ele tem que ser rústico, se ficar um pouquinho torto, um pouquinho errado, não vai afetar muito, ou se você quiser mais perfeição, o outro sistema, você pega uma folha de papel, coloca ele de cabeça para baixo, risca a cabeça dele com lápis, contorna, cabeça do parafuso com lápis, nós vamos fazer uma forma aqui, isso aqui não vai sair 100%, não tem como, mas o máximo que a gente conseguir contornar, ok? Fiz um redondo aqui, dentro desse redondo agora, eu vou jogar a quina do esquadro de plástico, do esquadro 90 graus, a quina dele, em qualquer lado, que encoste na lateral, isso é importante, é mais ou menos, eu não vou conseguir achar uma exatidão, mas eu vou mais ou menos traçar aqui agora, uma linha reta aqui, 90 graus, ok, desses 90 graus aqui, dessa beirada, pra cá agora, eu ponho esse lado e faço 90 graus aqui, é o que eu tô te falando, eu não vou conseguir exatidão, precisaríamos fazer um cálculo geométrico, nós não vamos perder tempo com isso, ou se você quiser, você procura na internet como achar um quadrado dentro de um círculo, você vai achar a forma exata de fazer isso. Eu não vou perder muito tempo, porque isso aqui é uma aula e eu geralmente faço assim, e fica muito legal. Eu vou colocar essa lateral agora nessa lateral e eu vou fazer os 90 graus aqui. Ok, você viu que eu mais ou menos achei um quadrado aqui dentro. Agora eu vou recortar esse quadrado, vou colocar ele aqui em cima e vou contornar. Seria o ideal com o canetão, ou com o lápis, de forma que eu consiga enxergar para esmerilhar isso, para comer essa lateral. Isso é uma forma rápida de fazer isso e vai ficar mais perfeito do que fazer a olho, mas não vai também dar uma exatidão, mas é o que eu disse, vai ficar aceitável. Eu vou pegar a tesoura, vou recortar isso daqui, nós vamos colocar isso aqui na morsa para poder riscar isso. Pessoal, recortei o meu na tesoura, ele ficou um pouquinho maior as pontas que a cabeça, acho que é possível que você veja, sai um pouquinho de nada das cabeças. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir ele agora. Como é que eu diminuo isso? Pego a quina, eu deixo mais ou menos 2 milímetros, mais ou menos 1 milímetro se você preferir, que fique igual, que você olhe e veja que essa lateral bate com essa lateral, que não tá totalmente mais grosso esse lado que esse. Eu vou prender ele aqui, colocar a quina, eu vou fazer um novo traço, um novo contorno. Então essa parte riscada eu vou remover, eu vou diminuir o tamanho dele. São ajustes que você vai fazer, isso pode ser feito até na cartolina, até melhor, se você tiver um pedaço de cartolina aí na sua casa, que ele vai te dar mais exatidão, mais fácil de trabalhar. O papel sulfite que eu tô fazendo, ele é muito mole, se é possível que você veja, vai me dar um risco exato. Agora aqui, eu vou tentar com o canetão, senão vai ser com lápis, meu canetão já tá praticamente seco, eu vou tentar mais ou menos traçar um risco aqui, só pra gente se guiar. É uma base para que esse corte aqui ele não saia totalmente muito diferente, muito fora do risco, é só pra gente ter uma base. O canetão já começa a falhar, já dá pra você ver que já temos mais ou menos um quadrado aqui, tá ótimo. Eu vou cortar agora essas beiradas, ou com arco de serra ou com a esmerilhadeira. Com a esmerilhadeira, você vai colocar ela deitada. Por que deitada? Prende por aqui, pela cabeça, pela lateral da cabeça, se for a morsa de ferro, se for a morsa de madeira, tenta agarrar por aqui, deixa essa parte pra cima, passa a esmerilhadeira deitada, como eu já te ensinei. Não é legal colocar ela de pé, colocar a cabeça de pé e passar a esmerilhadeira de lado, é perigoso. A melhor opção para usar a esmerilhadeira sempre é com ela deitada,
segurando com a mão firmeza no punho, a outra mão com firmeza aqui e trabalhando com ela nesse sentido, sempre atrás da capa de proteção, já te ensinei isso também. Então você colocando ela assim, você consegue vir de frente, trabalhando com ela nessa posição e você corre menos risco. Eu vou prender a minha na morsa de ferro mesmo para ganhar tempo, pode ser feito na morsa de madeira também. Vamos quebrar essas quinas rápido, ou como eu te falei, pode ser no esmeril, pode ser no arco de serra. Eu vou optar pela esmerilhadeira pra gente ganhar tempo porque é aula. Vou montar essa na morsa, vou mudar a câmera para que você veja e nós vamos quebrar essas quinas aqui e torná-la quadrada. Pessoal, e a forma mais prática de fazer isso, coloca ele de lado na morsa, pode ser na morsa de madeira, pode ser na de ferro, deixa mais ou menos uns 3, 4 centímetros para fora, prende bem, deixa ele para fora da lateral da morsa, e aí você consegue vir com a esmerilhadeira aqui de lado, esmerilhar isso daqui sem encostar no ferro da sua morsa de ferro, na madeira, sua beirada, tranquilamente atrás da sua capa de proteção, você desgasta isso. E a forma mais segura, é claro, é com arco de serra. A minha lâmina de arco de serra tá cega, mas com uma lâmina nova, uma lâmina boa, custa por volta de 6, 7 reais, você faz isso aqui com tranquilidade, você corta os 4 lados com tranquilidade. Eu mesmo prefiro fazer assim, corta metade, quebra no alicate, esmerilho. A cada lado que você esmerilhar, você tem que molhar na água, num pote com água para resfriar e não queimar sua mão. Eu vou fazer esses 4 lados aqui, a gente já vai voltar. Pessoal, eu já cortei as 4 laterais desse, aproveitei e já fiz o outro também. Você vai notar que esse aqui não tá tão exato, eu fiz esse aqui à mão, mas o que eu quero, que ele fique realmente com um aspecto de rústico mesmo, um aspecto de envelhecido, mesmo depois de pintado, de regular. Esse aqui, eu deixei as partes redondas, nas quinas, por isso que também não tem problema se você errar, se fizer aquele formato, recortar contornar no papel, ele ficar um pouquinho maior, as quinas aparecerem, porque também vai dar um efeito muito legal assim que a gente fizer agora o chanfro dele. Como é que nós vamos fazer o chanfro? Agora você vai pegar uma régua reta qualquer, você vai ligar ponta com ponta aqui, quina com quina. O meu tá molhado, eu tentei secar, porque cada passada que você, cada lado que você passar com as esmerilhadeiras, você deve pegar com o alicate e colocar no pote com água para resfriar. Isso é muito importante. Se possível, use uma luva para que você não se queime. Meu canetão não tá pegando. Eu vou tentar riscar com lápis para que você tentar que você veja aqui. Eu acho que você consegue ver o risco que eu fiz. Eu fiz um risco, vou fazer na outra quina agora, quina com quina. Vou fazer um X. Você vai fazer a mesma coisa em todos. Eu vou fazendo com lápis, canetão já era. Dá para você ver que existe um X aqui. Eu vou fazer o mesmo nesse. O que eu vou fazer agora? É mais ou menos um X. Eu vou botar ele de pé, eu vou esmerilhar aqui. Esse lado vou chanfrar com a esmerilhadeira assim na diagonal, descendo. Viro pro outro lado, faço esse lado descendo. Depois eu faço esse e esse. Nós vamos formar um telhadinho, uma casinha. Mais ou menos pra você entender. Que é o que vai dar o efeito do nosso cravo. Só que a esmerilhadeira deve vir dessa ponta aqui. Ele vai ter que fazer esse chanfro nos 4 lados. Eu vou prender ele de pé, na morsa, e vou esmerilhar isso. Esse daqui é aquele que eu não removi a parte de dentro, a parte quadrada de dentro. Eu vou cortar ele mais ou menos com uns 3 centímetros, 2,5. Corto e faço aquela ponta, que é onde vai entrar o nosso cravo. Esse é o que eu te disse que nós vamos simular que tem ponta. Eu não vou cortar para não estragar o parafuso. Mas esse eu vou cortar. Tá fixado na morsa. Pode ser na morsa de madeira, como eu já falei várias vezes. Eu tô colocando nessa porque ela é pequenininha, mais prática. A outra é maior, tem que trazer, prender, fixar aqui. Essa já tava na bancada só para ganhar tempo. A vantagem dessa parte agora é que você não precisa resfriar a cada passada de cada lado. Você vai fazer os 4 lados sem botar a mão na peça, é claro. No final você vai botar um alicate aqui, vai tirar da morsa e vai jogar no pote d'água. Então você vai ganhar tempo. Espera parar, fiz esse lado, vou fazer esse agora. Ou se não tiver uma esmerilhadeira, fazer com a lima, ir desgastando, é mais seguro. Outra coisa, disco flap aqui nunca. Aqueles discos de lixar ferro, de esbaçar ferro, aquele disco flap, aquele que tem aquelas camadas de lixa, nunca. Porque se ele prender numa beirada dessa, ele pode rasgar e vir em você. Ou ela pode jogar e vir em você ou vir no braço. Tem que ser aquele disco de esmerilhar mesmo, aquela pedra de esmerilhar. A própria para esmerilhadeira, que é o disco de desbaste.
Quebrei os 4 lados dele. Isso aqui tá altamente quente. Isso aqui, se botou o dedo, isso aqui vai marcar o dedo pra sempre. Isso aqui vai criar uma marca. É muito perigoso. Agora é botar isso no alicate e jogar no balde com água. Tá feito, tá resfriado. Deixa aqui alguns segundos. Agora eu tiro ele. Eu vou passar uma lixa de ferro nele, enrolada num pedaço de sarrafo ou na própria lima, pra acertar e tirar esse azulão que ele deu. Eu vou passar, vou acertar isso e eu vou partir pro menor. E ele tá praticamente pronto pra pintar. Pessoal, dei a passada nos dois, na lixa. Esse menor aqui, eu prendi na morsa e eu fiz com a lixa manual. Enrolei no sarrafo, fui passando nessa posição, fui seguindo, só pra dar uma clareada nele. Ok. Esse daqui, eu passei na lixeira de disco, mas eu não forço ele. Eu vou te explicar como é que eu faço. Eu seguro com a mão bem na ponta, na diagonal, eu só encosto, não forço. A lixa tem que estar nova, não pode estar desgastada para não pegar, para não chegar no pano e ela rasgar. Então eu só dei aquela encostada rápida, tirei, virei, encostei, tirei. Por quê? Para ele dar essa limpada no aço. Ok, tá feito. Então eu sei que as duas formas dá certo. Uma terceira forma que é mais segura, se você possui aquela lixadeira de mão, aquela lixadeira treme-treme, aquela orbital, você prende ele na morsa, passa ela aqui em cima com uma lixa, pode ser uma lixa 60 de madeira, é somente para ele dar aquela limpada mesmo, dar acertada e dar uma limpada, ele já vai dar esse efeito. Agora vamos cortar essa peça aqui. Eu vou cortar mais ou menos com uns 2,5 cm e eu vou chanfrar isso aqui, fazer uma ponta aqui, que é onde ele vai ter como entrar na madeira, como se fosse um prego. Isso aqui não tem muito segredo, você vai cortar isso aqui com o arco de serra, que é mais seguro, pela metade, quebra ele e aí você faz aquele chanfrozinho nele, faz aquela ponta como se fosse um prego, prende ele com a ponta pra cima, com a esmilhadeira mesmo, ou com a lima, ou com o arco de serra, só pra fazer aquela ponta. Eu vou fazer isso, a gente já volta pra fazer a pintura e aí nós vamos instalar ele na madeira. Pessoal, esse aqui é o Zé, gato do meu vizinho. O Dom adora ele, mas ele odeia o Dom. Não tem acordo. Todo dia ele vem aqui em casa pedir uma comidinha. Eu tenho que dar comida pra ele escondido do Dom, segurar o Dom lá em casa, aí ele vai embora. Aí o Dom volta. Os dois não podem se encontrar porque ele não gosta do Dom. Só queria mostrar o Zé pra vocês e vamos voltar pros nossos cravos. Já gravamos, pode ir. Só queria mostrar você pro pessoal. Pode ir embora. Tu é igual o Dom, agora tu vai ficar. Teimoso igual o Dom. Pessoal, eu já cortei aquele que eu ia cortar, aquele menor, fiz uns chanfros aqui como se fosse um prego para poder entrar. Se quiser afinar mais, você afina mais. Eu gosto dele assim grosso, se tiver rosca ainda melhor ainda, porque se ele tivesse rosca até aqui, eu passava cola no parafuso na hora de colocar ele cria uma proteção, uma liga entre a rosca e a madeira, e ficaria mais firme ainda, mas tá ótimo. E eu já preparei os dois, agora é aquilo que você já sabe, passar um fundo de proteção em metal, no meu caso que eu tô sem aqui, um arcão ou um outro fundo para metal, deixa secar, coloca de pé em algum lugar, faz um furo, coloca de pé, mete spray aqui. Você pode passar spray preto fosco, você pode passar cobre, que fica muito bonito, você pode passar spray o ouro envelhecido, o cromo dourado, o cromo prateado, ou a cor que você quiser, isso aí é com você. Eu dou muita preferência ao preto fosco porque é mais padrão, mas já usei as outras cores também e fica muito legal. O cobre mesmo é um que eu gosto muito especial e o ouro envelhecido também dá um destaque muito especial nele. Eu vou botar aquela peça que eu tenho, aquela madeira com os furos para colocar ele de pé, pra gente dar uma pintada rápida nisso. Vamos simular que eu tinha passado um fundo aqui, que eu tô sem os arcão, nós vamos simular que tivesse passado, eu vou ter que passar o preto direto, até pra ganhar tempo, mas você passa o fundo no seu para proteger mais, espera secar e mete o spray. E aí a gente já vai fazer a instalação disso na madeira pra gente ver como é que fica. Vamos lá, pessoal, meu spray tá no final, vamos ver se dá. Eu já precisei fazer uma sobradiça essa semana, uns puxadores. Você já sabe, dá uns 10 centímetros, 15 de distância, dá aquela passada, aperta o dedo e solta. Mesma coisa no pequeno. Depois faz em volta, depois dá uma segunda mão se quiser para completar, acabou. Isso depois do arcão, depois do fundo de metal. Não gasta quase nada porque é muito pequeno. Mesmo que fossem mais peças, mesmo que fossem, vamos supor, 4 peças, 6 peças, 8 peças, você não gasta quase nada. Aqui eu uso para muita coisa. Eu uso para dobradiças grandes, puxadores em geral, para móveis, eu uso para os estojos, eu uso para muita coisa. Dá uma secada agora. Eu vou preparar agora vou colocar ele num caibro, a gente simular que fosse um pé de mesa, só pra gente ter uma noção, ao comprido. Vou fazer um furo para esse daqui, um furo menor para o pequeno e nós vamos encaixar isso. Pessoal, aquilo que você já sabe, você vai usar sempre uma broca, um número menor
menor do que a largura ou a espessura da base da parte do cravo, onde vai entrar. No caso aqui, por exemplo, esse aqui é um parafuso 12mm, então eu usaria aqui, no caso, faria a ponta, cortaria, faria a pontinha e usaria uma broca 10mm, aquela 3/8. É sempre o número antes para querer de compressão. Aí você coloca aqui, bate com bateria com uma marreta de borracha para não estragar, ou se for o macete, coloca um pano dobrado em várias partes, grosso, e bate para que ele pressione e entre. Eu fiz um furo aqui só pra gente encaixar, pra gente ver como é que vai ficar, a simularmos esse cravo, e tá aí, o grande e o pequeno. Já dá um efeito muito legal na madeira. Você imagina isso aqui na frente de um pé de mesa, de um pé de cadeira, um encosto, num baú, você já consegue ver que ele vai ficar um estilo muito legal. Colocaria um pano aqui, bateria e acabou, tá feito. Esse daqui eu só encaixei, também não bati, só para que você veja, fiz um furo um pouquinho até mais grosso, mas como eu disse, tem que ser sempre um número de broca menor do que o corpo que vai entrar. Você calcula isso aqui no metro, no paquímetro, põe uma broca menor, que nem de compressão, ele precisa entrar com pressão. Passa a cola no buraco, antes de bater, encaixa ele e bate, que ele vai ficar fixo para sempre. Acabou o problema, tá feito o nosso cravo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir essa aula, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Você que tá inscrito, eu te agradeço de coração. Você compartilha, você que sempre comenta, todos vocês sempre comentam, que dão apoio pra gente, que estão com a gente sempre. Eu sou muito grato a todos vocês que estão apoiando, que sempre estão comentando. Pessoal, estamos chegando já perto do finalzinho, já estamos praticamente no finalzinho da terceira temporada. Próxima aula já vai ser agora o puxador rústico, para encerrar aquela série da pia. Já fizemos a portinha, já fizemos o gaveteiro, já fizemos as guarnições. Agora nós vamos fazer o puxador, os puxadores rústicos dele, daquele móvel de pia. E aí nós encerraremos a terceira temporada. Aí vamos para a quarta temporada. A quarta temporada vai ter algumas novidades, você vai ter quando a gente iniciar ela. Pessoal, até a próxima aula, muito obrigado e até lá.